a sua visão sobre esse decreto, por favor? Então, vamos lá, doutor Edilson. Embora a minha linha de pesquisa é a saúde, né, que eu sou cirurgiã dentista, mas eu acredito que eu fiz uma pós em educação especial, então tenho aí um pouquinho de contato mais com o tema, li bastante sobre ele para estar pondo alguns pontos aqui, né, que eu levantei que eu acho que fazem sentido, não só de crítica, sabe? Mas também tem pontos importantes que a gente tem que pensar sobre o decreto. Então, assim, acho que uma das coisas que está pior é essa obrigatoriedade, e aí quando a gente fala da sala comum, regular, ou educação para todos, não sei a forma aí mais aceita hoje socialmente como está, eu acho que ela inclui aí o pensar numa redução da autonomia da família, da escolha da própria família no processo. Né? Então, quando a gente fala das crianças mais novas, dos menorzinhos, a primeira infância, então eu acho que é mais tranquilo para a família entender esse processo da inclusão na escola regular ou nessa escola comum, né, do que eu aceite, talvez, uma escola mais especializada. Ao longo da idade, o que eu percebo dos nossos grupos aqui de São Paulo, os próprios pais buscando a escola com maior condição de inclusão, né? E essa inclusão, ela estaria acontecendo na escola com ensino especial. Olha como são as coisas. Então, a gente fala da escola, ter a inclusão numa escola comum, numa escola regular, mas quando conversamos com as famílias, elas citam que o filho está mais incluído na outra escola, né? Então, é um ponto para a gente pensar e refletir. Então, eu acho que a participação da família na escolha é um ponto importante. Então, assim, essa elaboração faz todo sentido. E quando no decreto ele cita a cidade aí dos 17 anos, é muito complicado, porque a gente pensa, sim, no termo que o senhor usou aí, né, bastante, que é a educação ao longo da vida. Então, como que a gente pode elaborar um decreto e diminuir, né, ou colocar um tempo aí dessa criança? Então, até 17 anos, ok, faz parte do decreto, faz parte de tudo, e após isso, a gente não sabe como que vai ficar. E o que eu penso é o quê? Mesmo que essas escolas comuns, né, podemos considerar como comum, como escolas inclusivas, aberta para todos e tudo mais, que fosse tudo bem, que acontecesse, que o decreto funcionasse. E aí eu penso, qual é a realidade dessas escolas, doutor Edilson? Essas escolas, elas têm acessibilidade arquitetônica, elas têm acessibilidade comunicacional, elas têm tecnologia assistiva, né? Elas têm profissional de apoio suficiente, elas têm professores que passaram por formações específicas, né, para estar tendo essa inclusão de fato. Então, eu acho que para ter um decreto desse, primeiro teria que ter feito melhor essa lição de casa, né, para que essas escolas, elas fossem capacitadas para, então, cumprir aí esse decreto, porque aqui em São Paulo, a gente sabe que não vai funcionar, né, e isso eu estou falando a fala de mães que eu conversei nesses 10 dias, mais ou menos, e é o que essas mães passam. Aí, quando nós falamos sobre todas essas entidades que foram muito bem colocadas pelo professor Luiz e todos aqui que antecederam, né, as falas, a gente pensa, esse decreto, ele reduz ou fragiliza, né, o funcionamento dessas instituições, que são instituições aí, olha só, fazendo 100 anos, né? Então, a gente teria ali uma fragilidade, uma fragilização no processo de tudo que foi construído nesse tempo todo. Então, acho que vale a gente pensar sobre isso também. E aí, uma dúvida que talvez o senhor, como advogado, poderia até depois complementar um pouquinho para mim. E aí eu penso, esse decreto, ele não estaria contrariando uma lei? E aí o decreto, ele foi sugerido aí pelo executivo e a lei pelo legislativo.
O executivo poderia estar passando por cima do legislativo, doutor Edilson? Essa é uma dúvida que eu fiquei como leiga, tá? Porque eu não sou dessa área do jurídico, mas eu fiquei aí como leiga. Mas, quando a gente fala no processo todo de inclusão, né? Então, é lógico, seria um avanço, a gente pensar assim, num avanço civilizatório, de ter uma inclusão nesse modelo que fala o decreto. Mas isso é realidade, né? Então, a gente teria que pensar um pouquinho mais sobre isso. E o que eu penso, eu não critico 100% a intenção do decreto. Para mim, o decreto é um modelo bem intencionado, mas talvez não bem elaborado, que faltou muito as discussões prévias, né? Então, a gente não sabe como que elas aconteceram, o quanto tempo que isso teve para acontecer, quais foram as pessoas que foram chamadas de verdade para estar debatendo sobre isso, porque assim, olha, aqui presente nessa live a gente tem duas instituições que são muito fortes e há muito tempo no segmento, né? E essas instituições não foram chamadas. Então, assim, como que isso tudo foi que aconteceu? Agora, talvez utopia ou não, a gente pensar em realmente, todo mundo fala, vamos fazer a inclusão, tirar os alunos das salas especiais, entre aspas, né? Mas, assim, essa é a realidade para todos, né? Não, não é a realidade para todos, né? Então, assim, aí a gente vê que muitos alunos, eles são, sim, desrespeitados em escolas comuns, né? Por falta de estrutura, de profissional competente, de não ter um profissional de apoio, né? Então, eu acho que foi precipitado esse decreto.